Fala pessoal, Prof. Roj na área trazendo então alguns vídeos para o pessoal que está na quarentena e não está entendendo muito bem o conteúdo. Então, vídeos rápidos, vou procurar ser um pouco rápido, porque a gente sabe que vídeos longos aí cansam muito. Então, hoje a gente vai falar de escalas termométricas, o conteúdo aí de física do primeiro ano ali que o Farroupilha está tendo. Então, vamos lá, escalas termométricas servem então para a gente medir a nossa temperatura, certo? Então, medição de temperatura. Mas antes disso, a gente precisa lembrar o que é temperatura. Temperatura mede o grau de agitação das moléculas, né? Então, das moléculas. Então, o que a gente tem na verdade aqui? Grau de agitação das moléculas. A gente sabe então quando a gente está pouco agitado, né? A gente considera então numa temperatura baixa. E quando a gente aumenta esse grau de agitação, ou seja, as moléculas aqui voando para um lado e para o outro, a gente considera então isso uma temperatura elevada. Isso aqui tem a ver com a energia cinética, né? Energia cinética das moléculas. A energia cinética está sempre relacionada com velocidade, isso vocês vão ver mais para frente. Então, altas temperaturas, altas energias cinéticas, certo? Alta agitação, é isso que a gente precisa saber. Ok? E também precisamos saber o conceito de calor. Só relembrando rapidinho aqui. Calor, então, vai medir, né, a troca de energia térmica entre os corpos. Então, sempre que eu tenho corpos com diferentes temperaturas, né, então essa aqui é uma temperatura A e ela for menor do que a temperatura B, o calor vai fluir sempre, então, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, trocando então o que a gente chama de quê? Calor, medido em joules, né? Muito importante. Falando em medição, né? E unidades, a gente tem então as unidades daqui da medição de temperatura. Então, por isso que a gente estuda aqui na termometria as escalas termométricas. Vamos para elas então. Então, a primeira escala que a gente tem que saber é a nossa escala Kelvin. Vamos botar o casão aqui de Kelvin. Opa, troquei aqui por Kelvin. Logo em seguida, a gente vai trabalhar aqui com a escala Celsius. E, por último, a escala Fahrenheit. Então, graus Fahrenheit aqui e graus Celsius e graus Kelvin. O Kelvin, então, é a chamada da escala fundamental, a escala científica. Por que o Kelvin é considerado então a escala científica? Porque o Kelvin ele lançou um conceito aqui da temperatura zero Kelvin, conhecida como zero absoluto. Então, o zero absoluto, né, lembram que temperatura era a agitação das moléculas? Então, no zero absoluto, eu não tenho agitação. Não tenho agitação nenhuma. Ou seja, aqui está tudo parado. O universo inteiro está parado, nenhum elétron, nenhum próton, nenhum átomo se move. E a partir disso, então, ele lançou sua escala, certo? Marcando alguns pontos fundamentais. Como a escala então do Kelvin era pouco usual, né? O zero Kelvin então é um zero absoluto, seria a temperatura no fim do universo, né? O Celsius foi o cara que veio então criar uma escala usual. E ele então deu os chamados pontos fundamentais dele para fenômenos da natureza, como por exemplo o ponto onde o gelo vira água ou a água vira gelo, ponto de, então, de congelamento da água. E ele deu como um ponto fundamental também a escala de 100 graus Celsius, onde a água vira vapor. A gente tem então a aguinha virando vapor. E ele foi lá e perguntou para o Kelvin: Kelvin, me diz na tua escala qual é o correspondente em Kelvin então do gelo. E o Kelvin foi lá e falou 273. E do vapor, Kelvin? E do vapor, Kelvin foi lá e falou 373 Kelvin. Então essa é a correspondência entre kelvins e Celsius. Depois veio o Fahrenheit. E o Fahrenheit, por ser uma escala lá dos Estados Unidos, a gente sabe que eles têm umas unidades chatas. O gelo então congela a 32 graus Fahrenheit e a água vira vapor a 212 graus Fahrenheit. Então como é que funciona, né? Se eu preciso achar um grau X Celsius
relacionado a, por exemplo, y graus Fahrenheit, né? Eu vou fazer então aqui o mais conhecido regra de 3 com proporções aqui, teorema de Thales, segmentos proporcionais, né? Qual é o tamanho desse primeiro segmento aqui? Esse primeiro segmento, ele tem x menos zero. E qual é este segundo segmento? Ele começa em 100 e termina em zero. Isso tem que ser igual a quanto? Começo aqui em y e termino em 32. E aqui embaixo começo em 212 e termino em 32. Certo, pessoal? Então, quem gosta de simplificar, quem gosta de fórmulas, a gente vai ter aqui a formulação prontinha, certo? Lembrando que se o professor pedir a variação, né, quantos graus variou, tem o famoso ΔX e aqui eu posso ter um ΔY. Então aqui, se ele pedir variação, caso o problema for de variação, a gente pode então, em vez de utilizar x menos x0, eu utilizo direto ΔX sobre 100 igual a ΔY sobre 180. Isso para graus Fahrenheit e graus Celsius. Feito, pessoal!